Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez eu peço a graça de falar com sabedoria e ensinar com amor. E para essa semana, Senhor, dai-me a graça de discernir sua vontade no meu dia a dia. Esse evangelho, no versículo 35, fala: tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. O que quer dizer isso? Vamos estar consciente de onde eu estou, o que eu estou fazendo, né? Não ficar no piloto automático, como é o mais comum hoje em dia, tantos apelos, tantos ruídos, que a gente vai fazendo as coisas meio sem saber o que está fazendo. Um jovem santo que jogava bola foi perguntado pelos colegas: o que você faria agora se soubesse que o mundo vai acabar daqui uma hora? E ele respondeu: a mesma coisa que estou fazendo. Por quê? Porque ele estava fazendo o que devia ser feito. Naquele momento, era um momento de recreio dos alunos, ele era jovem, estava no colégio, era o momento de estar jogando bola. Isso não é pecado, não é? Ele estava fazendo o que era para ser feito naquele momento. O momento de lazer é para ser saboreado, não estava fazendo nada de errado. O discernimento diário nos dá tranquilidade alegre, serena, de estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, uma sensação de plenitude. Não quer dizer que a gente está o tempo inteiro, 100% do tempo ligado e acertando, mas de maneira geral, a gente está consciente das escolhas que está fazendo, né? Claro que a gente erra também, que a gente não está o tempo inteiro correto, mas de maneira geral é mais fácil acertar e estar tranquilo se você faz um discernimento diário. Outro versículo que me chamou a atenção e que eu quero comentar: o administrador fiel e prudente cuida dos dons recebidos. Os dons que a gente recebe, né, de Deus, a inteligência, a vontade, a bondade, tantos dons que a gente recebe, capacidade de realizar, de ensinar, enfim, todos estão sob a minha responsabilidade. E é preciso, como diz a parábola dos talentos, que a gente coloque e partilhe esses dons, trabalhe com eles e coloque a serviço, né? No texto fala assim: senão o Senhor virá em dia imprevisto e o castigará. O que será que quer dizer isso, né? Se você sabe o que deveria estar fazendo e não faz, certamente você mesmo entra em sofrimento. Não é que Deus vai sair lá do céu e vai te dar, como diz a parábola, não sei quantas chibatadas. Você se sente mal, os seus dons atrofiam, né? Não é um castigo, é uma consequência natural. Se você aprende a tocar um instrumento e deixa de tocar, você vai perder o jeito, vai perder o ritmo, vai perder o ouvido. Não é Deus que está castigando, ele está te alertando que se você não usa os seus dons, eles atrofiam, eles desaparecem, né? E se você estiver fechado em si mesmo, apegado aos seus bens e não partilhar, mais ainda, você fica aquela pessoa super preocupada com ladrão, com que vão te tirar, ansioso, não dorme nem bem de noite, porque está muito preocupado consigo mesmo. Outro versículo ele fala: se não sabe o que seria para fazer, mas está em acordo com a sua essência, mas não está em acordo com a sua essência, com a sua alma, também haverá um sofrimento menor, mas haverá, porque sua alma, sua consciência se ressentem. Santo Inácio dá uma dica de discernimento.
que ele diz assim, se você está fazendo uma coisa errada, o bom espírito pica e remorde a consciência pelo juízo da razão. Né? Você sente um mal-estar, assim, se você faz uma coisa que não deve. E isso serve para você despertar. Peraí, não estou fazendo alguma coisa direito. O que será? Daí você pode revisar e ver o que você não está fazendo direito e corrigir a rota, né? Sabe que quando uma pessoa atropela outra sem querer, mesmo que não haja intenção de matar, o mal foi feito e a gente sofre. Além da punição da lei, porque vai ser menos do que se você tinha intenção de matar a pessoa, que é um homicídio, né? Com intenção de matar, se você tem intenção de matar, você tem uma pena muito maior do que se você não tinha, mas você tem uma pena, tanto pela lei como você mesmo. Pense se você não vai sentir mal sabendo que você matou uma pessoa pelo atropelamento. Afinal, Deus castiga ou Deus alerta? O padre Antônio Bogaz, que era pároco lá não sei se ainda é, quando eu morava em São Paulo, eu ia muitas vezes na igreja da Querupita, porque eu trabalhava lá do lado, no Bexiga. E um dia ele deu uma explicação muito boa. Ele falou assim: Deus não castiga, Deus previne. Por exemplo, uma mãe fala para a criança assim: não vai na chuva, pegar vento, frio, sem blusa ou sem guarda-chuva que você vai se resfriar. E a criança desobedece e vai e pega o resfriado. Foi um castigo da mãe? Não, a mãe só preveniu. A mãe, como tem mais experiência, preveniu a criança, porque sabia que se ela fosse na chuva tinha grande chance de ela se resfriar. Olha, faz tempo que eu ouvi essa explicação, mas ela ainda me satisfaz. Eu acho muito boa. Então, o que a gente propõe? Para estar com os rins cingidos e a lâmpada acesa, e como aquele santo jovem, não tem preocupação se o mundo vai acabar agora, amanhã, se eu vou morrer amanhã. Se eu estou tranquila com a minha consciência, se eu estou fazendo o melhor que eu entendi, que eu busquei a vontade de Deus, eu estou tranquila. Então, o que garante a gente? Um discernimento diário, né? Então, eu já venho ensinando várias orações, né? Eu ensinei meditação da palavra, ensinei contemplação, ensinei 3 modos de orar e hoje eu vou ensinar a oração de atenção amorosa ou o exame de consciência, que em Santo Inácio é uma oração, é considerado uma oração, não é um exame, dá uma impressão assim que a gente vai fazer um exame, que se não for aprovado, vai apanhar, vai tirar nota baixa. Não, é uma oração também, que a gente vai olhar para o nosso dia. Vamos olhar o nosso dia e ver como aconteceu esse dia, isso vai fazendo a gente ganhar consciência. E principalmente, vai nos dar consciência de que Deus nos chama. Deus chama cada coração humano à união com Ele, que é amor. Opa! Se não prestamos atenção e não reconhecemos, é outro assunto. Pode ser que a gente nem perceba, nem dê bola, mas Ele está chamando todo. Pode ser o maior assassino que está lá na prisão, Deus está chamando. Pode ser que ele se converta, que ele escute e se converta. Até me lembrei agora, neste repente, de Santa Teresinha, que rezava muito para um assassino da época que ia ser enforcado lá, né? Veio no jornal e ela ficou muito preocupada com a conversão desse homem. Olha que bonitinha. E rezou muito por isso. E esse assassino era um assassino convicto, não queria saber de padre, nada. Mas ela rezou fielmente, na hora que ele ia ser enforcado, ele viu, se eu não me engano, o crucifixo do padre que estava lá e aceitou se confessar.
Eu não estou dizendo confissão nesse sentido moralista, mas de arrependimento. Eu reconheço que eu não fiz uma coisa legal, né? Eu acho tão bonitinho que ela ficou toda contente que ela entendeu que foi a sua primeira ação, ação espiritual, uma graça, Santa Teresinha. Como, onde nos nossos sentimentos e estados interiores. Nem tanto na razão, na inteligência a gente tem mais dificuldade de encontrar a Deus, mas nos nossos sentimentos mais profundos, no nosso interior, de uma maneira sutil, um pouco difícil de perceber se a gente não focar e não silenciar. Mas lá nesse lugar também está a nossa natureza de pecador, de novo, não no sentido moralista, mas no sentido de imperfeito, né? Pulsões para a morte que todo ser humano tem. Também se revela aqui. Então, a gente precisa distinguir esses dois apelos, essas duas vozes. E isso é discernimento. Se a gente fica na superficialidade do ser, no nosso ego, nas distrações, nos barulhos, né? E hoje em dia não falta barulho, tem muita distração, muito barulho, teremos dificuldades de perceber o que está acontecendo na nossa essência, no nosso eu verdadeiro. Então, a oração de atenção amorosa, a gente vai olhar o nosso coração. Santo Inácio considera essa oração mais importante do que aquela de ficar meditando sobre a palavra, né? O Evangelho, ele diz, se você não tiver tempo de fazer as duas coisas, escolha a oração de atenção amorosa, que na prática leva menos de 10 minutos, mas com hábito ela vai se tornando connatural, isto é, vamos percebendo os chamados de Deus de maneira online, não precisa esperar o fim do dia ou o dia seguinte para revisar o dia. Você vai ficando afinado com esse chamado de Deus e vai percebendo, né? Eu sempre gosto de contar isso. Tinha um senhor que estava fazendo o retiro quaresmal aqui com a gente, e ele foi ao mercado, e na frente dele estava passando uma senhorinha muito pobre. Ela estava com 3, 4 coisinhas, e mesmo assim ela pediu para a moça ir passando aos poucos e dizendo o subtotal para ela. E chegou lá num certo ponto, o dinheiro não dava mais. Ela falou, então eu não vou levar farinha. Esse moço que estava atrás dela sentiu um apelo de pagar aquela farinha. Ele tinha o dinheiro e via que a senhorinha estava ali, pobrezinha. Nesse dia ele não teve coragem, teve medo, teve vergonha de ajudar aquela senhora, mas era um discernimento diário. Não precisou, quando chegou de noite que ele foi fazer o exame dele, esse oração de atenção amorosa, ele falou, era Deus que estava me pedindo para pagar aquela farinha, né? Que ia ser tão importante para aquela senhorinha e que não me custava. Então, às vezes Deus chama a gente precisa superar algumas dificuldades nossas, algumas resistências, como a vergonha, como o medo, né? Como a preguiça. Então, com o hábito, isso vai se tornando natural. Na próxima vez que ele foi ao mercado, ele já estava mais à vontade. Quando Deus fez o apelo, ele respondeu. Hoje nós vamos fazer essa oração juntos, né? Como eu tenho feito com vocês. Mais demorada, seguindo as orientações desse subsídio que estará indicado, onde encontrar na descrição deste vídeo. Para a gente ir pegando jeito aos poucos, a gente vai fazer hoje um pouco assim, no passo a passo, mais demorada. Vamos esquecer aquele exame tradicional e moralista que busca falhas. Ele costuma desanimar, ninguém quer fazer, porque você vai buscar falhas, vai encontrar e não vê esperança. Então, você fala, não adianta, eu não tenho jeito, não é verdade. Não quer dizer que a gente vai ficar perfeito, porque ontologicamente, quer dizer, da natureza humana, nós não fomos criados perfeitos.
Fomos criados para ser santos, para buscar a vontade de Deus. Então, mais uma vez, nós vamos sentar, vamos procurar um lugar silencioso, isolado, reservar um tempo para isso. Se não for agora que você está assistindo o vídeo, você guarda para fazer isso no momento que for possível. No momento que for possível você ficar isolado, num lugar silencioso. Então, você senta de maneira ereta, pés bem plantados no chão e faz algumas respirações conscientes. E traga consciência onde eu vou, com quem eu vou me encontrar, né? E vamos fazer o sinal da cruz. Estou aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, que o meu pensar, o meu sentir e o meu agir estejam voltados para o teu serviço e louvor. E vou pedir a graça, Senhor, dá-me a graça de discernir sua vontade para a minha vida no meu dia a dia, no dia de hoje. Está ótimo. E eu começo agradecendo, é tão bom agradecer, reconhecer que todos os dons vêm do alto. O que eu tenho de bom foi Deus que me deu. O que aconteceu hoje? Pelo que eu devo agradecer? Eu vou dar aqui um exemplo, mas você pode dar uma pausa no vídeo e ficar rememorando o que aconteceu hoje que eu devo agradecer. Hoje ou ontem, né? Porque agora está no começo do dia. Considerei meus dons, os dons que Deus me deu, a minha vida, a minha família. Eu estou dando aqui alguns exemplos, vocês deixam que o Espírito te conduza, né? Amigos, trabalho, se não o trabalho, no meu caso, a aposentadoria, quer dizer, o meu sustento. O planeta Terra, nossa casa comum, que é a natureza, que coisa bonita. A igreja com seus sacramentos e ensinamentos, e você vai lembrando e agradecendo. Aí outra pergunta, toda a minha vida está se tornando muito obrigado a Deus? Eu confesso que no começo eu não tinha essa consciência, conforme fui fazendo esse exercício, falei, nossa, tudo é dom de Deus, nada é assim, por acaso, ou porque eu fiz um grande esforço. Se eu fiz um esforço, essa capacidade de se esforçar vem de Deus. A minha vontade, a minha inteligência. Ah, mas às vezes a gente tem dificuldade em agradecer, né? Nem tudo que acontece é agradável, a gente consegue entender. Então, até a gente conseguir entender, a gente pode ter dificuldade em agradecer. Eu, por exemplo, ontem fui visitar um pedaço da minha família e uma afilhada minha está com câncer e parece que já foi declarado que é terminal. Ela estava lá, estava bem, mas nós estamos sabendo que é terminal. Então, nem tudo, eu tive dificuldade de agradecer isso hoje. Pode ser feito antes, mas nessa proposta está nessa ordem. Primeiro agradecer, depois pedir a luz do Espírito Santo para que ele nos conduza nessa oração, que ele revele para a gente como é que foi o dia e como é que está a nossa consciência, né? Como é que está a nossa resposta ao chamado de Deus. Então, vinde, Espírito Santo, e nos ajude nesse exame, nessa oração de atenção amorosa. Estou me deixando conduzir pelo Espírito Santo, aproveito para perceber. Eu tenho pedido a sua luz, eu tenho experimentado os seus dons, que é paz, que é amor, que é bondade, que é gentileza, fidelidade. Terceira etapa dessa oração.
Eu estou conseguindo discernir a vontade de Deus? Vamos recordar o dia. Senti-me chamado pelo Senhor, através de um companheiro, um bom livro, a natureza, um acontecimento, por exemplo, esse que eu acabei de dizer, que o homem estava na fila do caixa e sentiu o desejo de ajudar aquela senhora, mas teve resistência. Será que eu resisti ao chamado de Deus nesse meu dia? Às vezes eu tive um insight, puxa vida, isso foi uma oportunidade. Agora eu entendi o que Deus queria falar com aquilo que eu faz tempo que eu estou querendo entender. Pode ser que durante o dia eu me dei conta de alguma coisa, Deus se revelou. E essa daqui é um bom treino. Fui sinal da presença e do amor de Deus para alguém hoje? Às vezes eu fui, às vezes eu não fui. Vamos contabilizar se a gente foi. Não precisa do que a gente não foi. Vamos contabilizar o que eu fui. Senti-me levado a estar isolado, desencorajado, mal necessitado. Veja a diferença, né? Eu tinha dito antes que a gente tem essas duas dimensões dentro do coração. O amor de Deus que nos convida a amar, mas também nós temos pulsões para a morte, né? De ficar isolado, meio deprê, com raiva, fechado em mim mesma. E eu posso perguntar, de que área do meu ser Jesus ainda não é o Senhor? Eu tenho algumas, tenho ciência de que tem algumas, né? No meu caso, hoje eu posso confessar que eu tenho compulsão por comida, mais conhecido por gula, né? Especialmente por doces. Então, não tem problema comer doce, o problema é não ter domínio sobre isso. Então, eu sinto que essa área do meu ser, Jesus ainda não é o Senhor, e eu aproveito nesse momento, Senhor, toma posse desse meu desejo desmedido de comer, especialmente doces. Se você sentir desejo agora de conversar com Deus, de trazer tudo que vem no seu coração, suas dúvidas, seus medos, mas também seus desejos mais profundos de se doar, de partilhar, de amar, dá um pause no vídeo e fique aí, conversando com o Senhor. Silencie, tente ouvir seu coração. Quem sabe você ouve, né, o amém de Deus, ouve uma resposta para os seus questionamentos, uma direção para a sua vida. E por fim, agradeça essa oportunidade de descansar em Deus, de esvaziar-se e experimentar uma paz. Ai, a consolação de Deus é muito agradável. Agora você pode sair um pouco da oração e lá toma um cafezinho, depois você volta e anota no caderno espiritual o que você experimentou. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que Maria, rainha do silêncio, que guardava tudo no coração, interceda por nós junto a seu Filho Jesus, para que ouçamos a voz do anjo Gabriel nos dizer: você é cheio ou cheia de graça, porque o Senhor está contigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.